Olá, cabeleireiros de sucesso! Hoje nós vamos falar sobre como transformar um loiro em um ruivo. Inclusive isso foi uma pergunta aqui no canal, por isso que é importante. Se você tem alguma dúvida, quer que eu grave um vídeo sobre a sua dúvida, então não esquece de, primeiramente, curtir aqui esse vídeo, tá? Seguir a gente aqui, se inscreva no canal e principalmente aqui você aí não esqueça de deixar a sua dúvida, escreve aqui. Inclusive essa dúvida aqui é a dúvida da Evelyn, olha só o que ela escreveu. João, eu tenho luzes no meu cabelo e queria ficar ruiva acima do 8,34. Meu cabelo é castanho claro. Por favor, faz um vídeo falando? É pra já, Evelyn! Vamos falar a partir de agora sobre isso. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. A Evelyn, ela tem luzes no cabelo, ou seja, ela é loira, tá? Ela está provavelmente ali com a raiz crescida natural, na altura de 5 castanho claro. Então ela quer chegar, o objetivo dela, o desejo da tonalidade é no 8, lá no 8,34, que é um dourado acobreado, que é aquela proposta que eu sempre digo que é o loiro arruivado, o ruivo loirado, enfim, ela é uma proposta bem sutil, não é aquele ruivo bem avermelhado, é um ruivo mais pro dourado e é linda essa tonalidade, perfeita. Então você tem que pensar o seguinte, o segredo para fazer uma tonalidade como essa está no fundo de clareamento. Então para que você possa ter uma cor dessa mais vibrante, a gente tem que pensar no fundo de clareamento. Então aqui, ó, não temos problema na parte sua que está do loiro. Do loiro não tem problema, porque já abriu ali, você descoloriu o cabelo, já está com o fundo aberto. Então eu não vi o seu cabelo, mas eu acredito que ele esteja num fundo pelo menos um 8, um 9 aí. Então show de bola, não teria problema nenhum. Agora o que a gente precisa preocupar é o seguinte, a parte da raiz. A parte da raiz. Então a gente sempre tem que pensar o seguinte, dentro da colorimetria a gente tem que pensar aonde eu estou e aonde eu desejo chegar. Quando a gente vai trabalhar com coloração, a coloração ela nos limita à abertura. Pó descolorante não. Eu poderia descolorir o cabelo dela, chegar na altura que eu desejo e depois fazer a coloração ou a tonalidade final. Porém, para evitar esse processo oxidativo de descoloração, vamos tentar pensar e principalmente conversar com a nossa cliente. Você, cabeleireira, vai conversar com a sua cliente e explicar a melhor opção para ela. No caso da Evelyn, o que eu ia sugerir para ela? Pensar o seguinte, se ela está no 5, ela quer ir até o 8. Vamos contar junto comigo. Abre o 5, do 5 para o 6, do 6 para o 7, do 7 para o 8, certo? São 4 tons de abertura. Então aqui ela teria que trabalhar com o quê? Com um oxidante de 40 volumes e ainda seria interessante trabalhar junto aqui o reforçador de clareamento. Tem um vídeo falando aqui no canal, né? Você pode procurar aqui, ou de repente eu peço para a equipe deixar um card aqui do vídeo, ou se você procura aqui que fala sobre como trabalhar com as super clareadoras. Depois você procura esse vídeo que é bem legal, explica bastante sobre isso. Mas aqui você poderia usar junto o reforçador de clareamento. Então aqui seria duas etapas importantes. A primeira, essa abertura da raiz, e o segundo momento, trabalhar aí a proposta da cor na comprimento, né? No resultado final do comprimento. Então eu teria que pensar o seguinte, vou fazer a coloração dela? Vamos fazer a coloração dela. Só que eu vou explicar para ela que possivelmente eu vou criar um tom de ruivo, como ela já tem essas mechas, nessa parte das mechas ele vai ficar um pouco mais aberto e aonde não tem as mechas vai ficar um pouco mais fechado. Um nuance, um tom sobre tom, um efeito de degradê. Mas fica lindo. O mais importante sempre é pensar o seguinte, este degradê tem que ser do mais escuro para o mais claro, tá? Então sempre pensar nisso, de repente deixar a raiz um pouco mais escura e trabalhar com essas pontas um pouco mais claras, não tem problema nenhum. Então neste caso, nem precisaria trabalhar, se a cliente assim desejar, nem precisaria trabalhar com o reforçador de clareamento. Então o que eu faria? Eu primeiramente faria o quê? Faria uma reconstrução, uma devolução deste fundo na parte do comprimento usando o Mix 043. Levo para o lavatório, ali no lavatório, vou lavar o cabelo dela, já para tirar todas as impurezas, tiro o excesso da água e eu preparo o meu mix de passagem, o Mix 043.
vou fazer a aplicação nessa parte que já tem as luzes. Lembra que ela tinha luzes? Ela comentou ali das luzes? Então, faz a aplicação nessa parte das luzes. Aí depois, o que você vai fazer? Depois que você fez essa parte, deixa em torno de 25 minutos de pausa, tá? Vai fazer essa tonalização. Aí, a mistura qual que seria, João? 1 por 1,5, pode trabalhar ali, 1 para 2, é bem tranquilo, tá? Até pode usar um pouquinho de água junto para fazer essa diluição, mas sempre tentando deixar mais concentrado possível. E aí, o que você faz? Depois disso, você vai levar ela para a cadeira, vai secar este cabelo todo, e aí sim, agora o que aconteceu? Aonde ela tinha aquelas mechas, ali agora está bem cobre, bem acobreado, só que não é a cor final, você fez simplesmente uma devolução desse fundo. Agora eu viria com a coloração, trabalhando ali na raiz, por exemplo, o 8.34 que ela deseja, né? Então poderia trabalhar com 8.34 e o 8.40, um exemplo, com oxidante de 40 volumes ou até mesmo de 30 volumes, se o cabelo dela for um pouco mais fino. Faço essa aplicação na coloração, na raiz, deixo de pausa em torno de uns 25 minutos e aí depois eu preparo mais uma outra quantidade e aplico no restante do cabelo. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter essa uniformidade da tonalidade, criando um efeito incrível. Inclusive eu vou mostrar para vocês esse cabelo aqui que eu fiz exatamente assim. Este cabelo aqui eu fiz num evento em São Paulo, lá com a equipe da Desenho Cosméticos, são os distribuidores da Dicolore, no qual essa modelo aqui, vocês estão vendo antes dela aí, ó, ela era uma modelo loira. Ela estava com a raiz crescida e ela era loira. E o que a gente fez? Exatamente isso. No lavatório a gente fez essa reconstrução desse fundo com mix 0,43, deixamos tempo de pausa, enxaguamos, secamos esse cabelo e depois a gente veio com a coloração. Inclusive tá aparecendo aí a receitinha da coloração, tá? E aí ficamos nesse resultado incrível e glamuroso. Olha que lindo que ficou. E a proposta foi justamente essa. Trabalhar primeiro a parte da raiz, depois de uns 20 minutos, 25 minutos, fazer a aplicação para as pontas, deixando mais 20 a 25 minutos. Total de 45, 50 minutos no total, né? E aí assim a gente obteve esse resultado incrível. Então, está aí a resposta da nossa colega. Obrigado, viu, por você estar aí fazendo a sua pergunta e obrigado por você estar aqui acompanhando o nosso conteúdo no canal. E agora eu queria saber de você. Você curtiu esse conteúdo? Ficou fácil para você entender como trabalhar com a colorimetria? Não é difícil? Então não esquece, não deixe de me seguir lá no meu Instagram, está aqui na tela, @JoãoMiller, e também aí de acompanhar todos os nossos conteúdos. Por isso que é importante você clicar aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Dessa forma você vai aí sempre ter conteúdos novos exclusivos toda semana para você, tá bom? Deixa sua dúvida aqui embaixo e eu vejo você numa próxima dica.